E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e nós estamos no Minutos de Leitura do canal Apollo Fisioterapia. Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo falando sobre o sistema respiratório no esforço. Nós estamos lendo o livro do John West, especificamente o capítulo 9 agora do John West. Se você não acompanhou os outros vídeos que fizemos aí a respeito deste livro, né, do capítulo que nós estamos lendo agora, todos os links vão estar na descrição desse vídeo. Aproveita aí também, compartilha com os amigos, se inscreve no canal Apollo Fisioterapia e aperta o sininho para você receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no canal. Vamos lá então, após a vinheta nós vamos começar essa terceira parte do livro do John West, aí do capítulo 9 do John West. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Estamos aqui, nós vamos falar sobre a toxicidade do oxigênio. Falamos já sobre os efeitos da altitude, o efeito do exercício, agora nós vamos falar sobre a toxicidade do oxigênio. E você acompanha aí comigo, se você tem o livro do John West, nós estamos lendo aqui a quinta edição de Fisiologia Respiratória Moderna do John West, você está na página 129, acompanha aí comigo. Vamos dar início aqui no nosso cronômetro, tudo certinho. Toxicidade do oxigênio então. O problema usual é conseguir oxigênio suficiente para dentro do organismo. Mas é possível haver em demasia. Quando altas concentrações de oxigênio são respiradas durante muitas horas, pode ocorrer lesão no pulmão. Se cobaia forem postas em O2 a 100% e a pressão atmosférica, durante 48 horas eles desenvolvem edema pulmonar. As primeiras alterações patológicas são vistas nas células endoteliais do capilar. É talvez, felizmente, difícil administrar concentrações muito altas de oxigênio a pacientes, mas evidências de troca gasosa prejudicada já foi demonstrado após 30 horas de inalação de oxigênio a 100%. Voluntários normais que respiram oxigênio a 100%, a pressão atmosférica, durante 24 horas, queixam-se de desconforto subesternal que é agravado pela respiração profunda e desenvolve uma diminuição da capacidade vital de 500 a 800 ml. Isso provavelmente é causado por atelectasia de absorção, que a gente vai ver a seguir. Outros riscos de respirar oxigênio a 100% é observado em prematuros que desenvolvem cegueira em virtude da fibroplasia retrocristaliniana. Isso é, formação de tecido fibroso atrás do cristalino. Neste caso, o mecanismo é a vasoconstrição local causada pela alta pressão de oxigênio na incubadora e pode ser evitado se o O2 arterial for mantido abaixo de 140 milímetros de mercúrio. Vamos falar sobre a telectasia de absorção agora. Este é outro perigo de respirar o O2 a 100%. Suponhamos que uma via aérea está obstruída por muco. A pressão total no gás aprisionado é próxima de 760 milímetros de mercúrio. Pode ser poucos milímetros menos porque é absorvido em virtude das forças elásticas do pulmão. Mas a soma das pressões parciais no sangue venoso é muitíssimo menor que 760 milímetros de mercúrio. Isso acontece porque a pressão de oxigênio no sangue venoso permanece relativamente baixa, mesmo quando respiramos oxigênio. De fato, a elevação da concentração de oxigênio no gás arterial e venoso, quando o O2 é respirado, será a mesma se o débito cardíaco permanecer inalterado. Mas, em virtude da forma da curva de dissociação de oxigênio, o aumento da pressão de oxigênio venosa é apenas de 10 a 15 milímetros de mercúrio. Assim, uma vez que a soma das pressões parciais no gás alveolar excede grandemente aquele do gás venoso, o gás difunde-se para dentro do sangue e ocorre o colapso rápido dos alvéolos. A reabertura de uma área atelectasiada pode ser difícil em virtude dos efeitos de tensão superficial nessas pequenas unidades. Ou seja, se você aumentar demais a concentração intraalveolar, esse gás vai passar para o sangue e aí as alvéolos vão se retrair, especialmente nas áreas obstruídas, como ele inicia aí contando para nós. O colapso por absorção também ocorre em uma região bloqueada, mesmo quando é respirado o ar. Embora neste caso o processo seja mais lento. Aí ele tem uma figura aqui, né, a figura 9.4, mostra
que, novamente, a soma das pressões parciais de sangue venoso é menor que 760 milímetros de mercúrio. Então, menor lá no sangue, vai passar para o sangue, então. Porque a queda da pressão do oxigênio desde o sangue arterial para o venoso é muito maior do que a elevação da PCO2. Uma vez que a pressão gasosa total nos alvéolos é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, a absorção é inevitável. Na realidade, as alterações nas pressões parciais alveolares durante a absorção são um pouco complicadas, mas pode ser mostrada que a velocidade de colapso é limitada pela velocidade de absorção do nitrogênio. Como este gás possui baixa solubilidade, a sua presença atua como uma tala, que é como se suportasse os alvéolos e retardasse o colapso. Até mesmo concentrações relativamente pequenas de nitrogênio no gás alveolar exercem um efeito útil na sustentação alveolar. Todavia, a atelectasia pós-operatória é um problema comum em pacientes que são tratados com mistura rica em O2. O colapso é particularmente tendente a ocorrer na base pulmonar, onde o parênquima é menos bem expandido ou as vias aéreas estão na realidade fechada. Esse mesmo mecanismo básico de absorção é responsável pelo desaparecimento gradual de um pneumotórax ou de uma bolsa de gás introduzida embaixo da pele. Ok? Voo espacial é o próximo item desse capítulo. A ausência da gravidade causa várias alterações fisiológicas que estão precariamente compreendidas no presente. Algumas afetam o pulmão. A distribuição da ventilação e do fluxo sanguíneo torna-se mais uniforme, com uma pequena correspondente melhora nas trocas. A deposição do aerosol inalado é alterada em virtude da ausência da sedimentação. Além disso, o volume sanguíneo central inicialmente aumenta porque o sangue não se acumula nas pernas. A hipotensão postural ocorre com um retorno à terra. Isso é conhecido como descondicionamento cardiovascular. A descalcificação dos ossos e a atrofia muscular pode ocorrer presumivelmente por desuso. Há uma pequena redução da massa de eritrócito que ainda está inexplicada. A doença espacial ou síndrome da adaptação ao espaço é um sério problema operacional. Isso não é muito nossa realidade, né, gente? A gente não consegue estudar esse tipo de pessoa, né? Que for ao espaço é muito pequeno o número de fisioterapeutas que trabalhariam com isso, né? E por fim, mais um item, né? A pressão aumentada. Então, durante o mergulho, nós falamos de pressão a altitude, agora a pressão aumentada. Durante o mergulho, a pressão aumenta 1 atmosfera a cada 10 metros de descida. A pressão por si própria é relativamente inócua, desde que seja equilibrada. Entretanto, se uma cavidade de gás, como é o pulmão, o ouvido médio ou o seio intracraniano, deixar de comunicar-se com o exterior, a diferença de pressão pode causar compressão na descida ou hiperexpansão na subida. Por exemplo, é muito importante para mergulhadores com equipamentos autônomos exalarem exalarem enquanto sobem a fim de evitar a hiperinsuflação e possível ruptura pulmonar. A densidade aumentada do gás na profundidade aumenta o trabalho da respiração. Isso pode resultar em retenção de CO2, especialmente com o exercício. Doença da descompressão. Vamos mais um pouquinho aqui e depois a gente já encerra para fazer mais um vídeo e terminar esse capítulo. Durante o mergulho, a alta pressão parcial de nitrogênio força esse gás pouco solúvel a entrar na solução nos tecidos do organismo. Isso ocorre particularmente na gordura, que possui uma solubilidade de nitrogênio relativamente alta. Entretanto, o suprimento de sangue do tecido adiposo é escasso e o sangue é capaz de transportar pouco nitrogênio. Além disso, o gás difunde-se lentamente em virtude de sua baixa solubilidade. Como resultado, a equilibração do nitrogênio entre o tecido e o ambiente leva horas. Durante a subida, o nitrogênio é lentamente removido dos tecidos. Se a descompressão for indevidamente rápida, formam-se bolhas de nitrogênio gasoso e do mesmo modo que o CO2 é liberado quando se abre uma garrafa de champanhe. Algumas bolhas podem ocorrer sem perturbação fisiológica, mas grande número de bolhas causa dor, especialmente na região articular. Nos casos graves, pode haver perturbação neurológica, tal como surdez, comprometimento visual e até mesmo paralisia, causadas por bolhas no sistema nervoso central que obstruem
o fluxo sanguíneo, uma embolia, né, gasosa. O tratamento de doenças de descompressão é pela recompressão. Isto reduz o volume de bolhas e a forçam, né, a voltar para a solução. E muitas vezes resulta em uma redução dramática dos sintomas. A prevenção é pela descompressão cuidadosa em uma série de etapas reguladas. Existem programas que são baseados parcialmente em teoria e parcialmente em experiências e mostram com que rapidez o mergulhador pode subir com pouco risco de sofrer essas manifestações. Um mergulho curto, mas muito profundo, pode exigir horas de descompressão gradual. Trabalho recente mostra que a formação de bolhas durante a ascensão é muito comum. Por essa razão, o objetivo dos esquemas de descompressão é impedir que as bolhas se tornem muito grandes. O risco de doença da descompressão após mergulhos muito profundos pode ser reduzido se uma mistura de hélio e O2 for respirada durante o mergulho. Hélio tem cerca da metade da solubilidade de nitrogênio, de modo que menos é dissolvido nos tecidos. Além disso, ele possui o sétimo do peso molecular do nitrogênio e, por essa razão, difunde-se mais rapidamente através dos tecidos. Ambos estes fatores reduzem o risco da doença da descompressão. Outra vantagem de uma mistura de hélio O2 para mergulhadores é a sua baixa densidade, o que reduz o trabalho de respiração. O O2 puro ou mistura enriquecida de O2 não pode ser usada nas profundidades por causa dos perigos da toxicidade do oxigênio. Ok? Pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, por isso a gente vai encerrando por aqui. A gente vai fazer mais um vídeo para tentar terminar o capítulo 9. Lembrando que nós estamos chegando ao fim do livro do John West. Lembrando que nós lemos todo o livro do John West. Então, eu continuo te convidando aí para curtir os vídeos do canal Apollo, para você se inscrever no canal Apollo Fisioterapia e curtir aí o Minutos de Leitura. Até o próximo vídeo aqui no Minutos de Leitura do canal Apollo Fisioterapia.